Salve pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é sobre momento linear ou até mesmo momento ou quantidade de movimento, tá? Essas três maneiras de se expressar são corretas sobre o mesmo assunto, tá? Pode, na tua questão do Enem, no teu vestibular, pode vir dessas três maneiras diferentes, tá? Qual que é a ideia dessa, desse conteúdo, né? Imagina o seguinte: você tem um carro andando com uma velocidade, por exemplo, o módulo dela, de, sei lá, 30 metros por segundo, e um caminhão também que anda com esses 30 metros por segundo, certo? E eu pergunto para vocês, quais dos dois veículos tem a maior dificuldade de chegar nesses 30 metros por segundo? Será que vai ser o carro, né? Ou vai ser o caminhão? E aí vocês podem falar comigo, né? E vocês estão certos quanto à intuição de vocês. O caminhão, ele vai ser o que tem mais dificuldade para chegar nessa velocidade, né? Por ele ser o móvel que tem mais massa, né? E aí, essa quantidade que relaciona a massa do objeto com a velocidade que ele está, né? Porque é bastante importante, né? De saber qual desses dois objetos vai ter essa maior quantidade, né? Vai se chamar momento. E esse momento ele é dado pelo produto da massa vezes a velocidade do móvel, né? Porque é diferente, né? Um objeto que tem massa menor do que a outra está se movimentando com a mesma velocidade. Para o caminhão é muito mais difícil, né? A gente chegar nessa velocidade do que para o carro, né? E por outro lado também para um skate, né? Ou você mesmo caminhando. Em relação ao caminhão é muito mais fácil a chegar a uma velocidade igual à do caminhão, né? Então, devido a isso, essa quantidade de momento vai ser bastante importante para a gente, tá? E repare que como o momento é o produto da massa vezes a velocidade, a unidade dele vai ser, como a massa é em quilo e a velocidade em metros por segundo, então a unidade dele vai ser quilo por metro por segundo, certo? Essa vai ser a unidade de momento, tá? No sistema internacional de medidas. Beleza? Só que acontece o seguinte: repara que o objeto que estava inicialmente em repouso, ele vai começar a se movimentar, certo? Aqui nos casos anteriores, a gente está fixando uma situação onde o carro e o caminhão estão com 30 metros por segundo. Mas às vezes acontece uma mudança, né? Uma variação dessa quantidade. E lembra que quando eu tenho esse delta aqui, esse triângulo, essa letra grega, né? A gente tem justamente uma variação da quantidade aqui na direita. Eu vou usar a letra P para momento sempre, tá? O P minúsculo para momento, o P maiúsculo para peso, tá? Então repara que quando eu tenho uma variação, eu tenho momento final, né? Menos momento inicial, certo? Eu vou ter justamente essa variação, né? E repara que essa quantidade ela se dá pela massa do objeto vezes a velocidade final do objeto menos a massa do objeto vezes a velocidade inicial do objeto, tá? Repara que numa variação de momento, para objetos do nosso estudo, né, ele vai ser sempre um objeto onde a massa é constante, né? Você não vai ter uma perca de massa por algum motivo. Esses exemplos são muito mais elaborados, tem mais a ver com física moderna, física contemporânea, mas aqui e até mesmo com a ideia do foguete, né? O foguete é um objeto que vai perdendo massa conforme ele vai subindo no espaço, né? Mas para os nossos exemplos aqui, a gente pode pensar em objetos onde a massa são constantes e de maneira qual apenas a velocidade vai variar, né? Então repara que eu vou ter uma variação, né, da velocidade. Da mesma maneira eu posso reescrever isso aqui, ó, da seguinte maneira. Repara que o m multiplica os dois, né? Tanto a velocidade final quanto a velocidade inicial. E se eu fizer a distributiva aqui, ó, cadê? Fizer o chuveirinho, eu volto para a equação de cima. Então eu posso fazer isso daqui, né? Eu posso fazer essa multiplicação entre parênteses. E quando eu tenho essa variação de velocidade final menos inicial, eu tenho também uma variação, né? Uma variação na velocidade. Então essa variação de momento, quando a massa é um valor constante, vai ser justamente igual
a massa vezes a variação de velocidade. Então, ΔP vai ser igual à massa do objeto vezes a variação de velocidade. É lógico, pessoal, você não precisa decorar isso aqui tudo não, tá? O importante é saber essa parte aqui de cima, né? Deixa eu colocar em outra cor. Que a variação do momento é o momento final menos momento inicial, tá? Mas isso aqui às vezes pode ficar muito cristalizado na sua cabeça à medida que você faz bastante exercício, tá? Aqui eu estou só mostrando um algebrismo para deixar claro que a variação do momento tem relação com a variação da velocidade. E é o exemplo aqui que está aqui do lado, né? Você repara que o carro estava inicialmente em repouso, o cara vai empurrar o carro aqui para começar a andar, né? Porque o carro deu defeito ou precisa de um empurrãozinho para começar a andar, né? Para ir lá para o conserto, né? Alguns carros funcionam assim, quando está com alguma peça escangalhada. E aí ele dá uma variação de momento, né? Dá um impulso, né? Essa é a ideia, dá um impulso no carro e esse carro sai do repouso e começa a se movimentar. Então, repare que eu utilizei a palavra impulso, né? Essa variação de momento, a gente vai chamar ele de impulso, tá? Então, variação de momento e impulso vão ser a mesma coisa, tá? E aí, para representar isso de maneira mais fidedigna, repara o seguinte, que quando eu escrevo aqui, ó, momento é igual a massa vezes velocidade, lembra, pessoal, velocidade é uma quantidade vetorial. Então aqui, ó, eu tenho que colocar a seta de vetor e, portanto, momento também é um vetor, certo? Então aqui na variação também tinha que colocar os símbolos de vetores, né? Então repara que aqui eu estou fazendo soma e subtração de vetores, né? Somando em geral, né? E no caso a gente tem que variação de momento é um vetor e variação de velocidade é um vetor. Então, portanto, impulso, que eu vou nomear ele com a letra I, também vai ser um vetor, tá? Então, aquela mesma coisa, se forem coisas lineares, né? Coisas que não estão inclinadas, às vezes pensar como um escalar também funciona, mas como é um vetor, às vezes pode estar uma certa inclinação, né? E aí tem que fazer aquele lance de decompor vetores, aí entra o seno e o cosseno. Por isso que trazer essa nomenclatura de impulso, né, vai ser importante, perdão, essa nomenclatura de vetor vai ser importante na hora de resolver problemas, porque nem sempre coisas que estão na mesma direção, né? Às vezes pode ter direções diferentes. Impulso e momento, a direção e o sentido vão importar, tá? Então, seguimos. Agora vamos pensar nesse mesmo exemplo aqui, né? Você pode pensar o seguinte, tá? A gente viu que o impulso é igual a variação de momento, mas será que tem como se calcular esse impulso de outra maneira, usando outras grandezas físicas? Vamos pensar no seguinte, imagina que você quer empurrar esse carro. Aí eu pergunto para você, a força importa? Se eu fizer uma força fraca ou uma força mais forte que essa força fraca, será que a variação de momento vai ser a mesma? Não, né? A gente vai ter uma variação de momento maior, ou seja, um impulso maior, conforme você aumenta a força. Então, dessa maneira, o impulso, né, ele vai ser proporcional à força aplicada, certo? Se você aumentar a força, maior vai ser o impulso, maior vai ser a variação de momento. E eu faço outra pergunta para vocês. O que acontece se a gente aumentar o intervalo de tempo? Ou seja, imagina que eu dou um empurrãozinho rápido e um empurrão com um tempo maior, ou seja, eu fico mais tempo empurrando o carro. Qual dos dois casos eu vou ter uma variação de momento maior ou um impulso maior? Eu acho que você deve ter pensado o seguinte, que quanto mais tempo eu estiver empurrando o carro, maior vai ser a variação de momento que ele sofre. E de fato isso é verdade. A variação de momento, né, o impulso, vai ser também proporcional ao intervalo de tempo que você está empurrando o objeto, ou que o objeto está sofrendo aquela força, né? Então, de maneira geral, o impulso vai ser proporcional à força e à variação de tempo. De maneira geral, na verdade, a gente pode escrever o seguinte, tá? Que o impulso, além de ser igual à variação de momento, ele vai ser igual à força que o objeto sofre vezes o intervalo de tempo
que ele está sofrendo aquela força, tá? Uma observação, isso também vai ser igual a, da mesma forma, a massa, né, vezes a variação de velocidade. Uma observação, pessoal, isso aqui só vai ser verdade, né, e para nível de ensino médio, isso vai ser sempre assim, se e somente se essa força aqui for constante, tá? Esse produto aqui da força vezes o intervalo de tempo vai ser igual ao impulso se a força for constante, tá? Então, apenas igual ao lance do trabalho, que é força vezes deslocamento, só que isso só vai ser verdade quando você tem uma força constante, aqui é a mesma coisa. Apenas se a força for constante, tá? Beleza? Então você pode calcular o impulso por essa forma se a força for constante. Beleza? Ah, professor, então, se é igual àquela ideia do trabalho, a gente viu que num gráfico de força vezes o deslocamento, a área era o trabalho, no gráfico de força vezes o intervalo de tempo que essa força é sofrida, também vai ser o impulso? Vai, tá? Então essa área aqui, ó, ela vai ser numericamente, o valor da área vai ser igual ao módulo do impulso, tá? Então essa área aqui vai ser igual ao módulo do impulso. E repara que, por exemplo, se a força não fosse constante, fosse outro exemplo aqui de fazer de outra cor, não fosse constante, mas fosse uma força linear com o tempo, né? Fosse uma força que dependesse linearmente com o tempo, você também poderia calcular, tá? E como é que se calcularia isso? Repare que agora, quando a força é linear com o tempo, a área aqui não é mais uma área de um retângulo, mas é a área de um triângulo, né? Então essa área aqui vai ser a base, né? Vai ser o intervalo de tempo, perceba que a base é o intervalo de tempo, multiplicado pela altura desse triângulo, né? Então a altura aqui vai ser a força no valor máximo, né? Então se a área for um triângulo, o módulo do impulso vai ser a força máxima, que é a altura, né? Vezes a base, que é o intervalo de tempo, tudo isso aqui dividido por 2. Então, dependendo do gráfico e teu conhecimento da área de figuras geométricas, você pode calcular sim um trabalho de uma força não constante ou um impulso de uma força não constante, utilizando esse conceito aqui da área, tá? Para calcular o módulo, lembra? O sentido e a direção já é algo que não precisa se preocupar, tá? Quando a força não for constante, tá? Se for constante, é só você saber o seguinte: repara que o impulso ele é igual à força vezes um deslocamento, vezes um intervalo de tempo, certo? Então repara o seguinte, aqui faltou o sinal de vetor, né? Repara o seguinte, que o impulso ele é igual à força, ele é literalmente igual à força, só que multiplicado por um fator escalar, né? Ou seja, esse fator aqui escalar, ele vai aumentar ou diminuir o tamanho do vetor da força. Só que ele não altera a direção da força, né? E também não altera o sentido. Por que não altera o sentido? Porque esse intervalo de tempo aqui, ó, é sempre um valor maior que zero, certo? É sempre um valor maior que zero, porque o tempo final é sempre maior que o tempo inicial, porque o tempo sempre anda para frente, né? Então repara que o sentido e a direção do impulso é igual ao sentido da força, quando essa força aqui vai ser constante, tá? E esse intervalo de tempo aqui, ele só aumenta ou diminui o tamanho do vetor da força. Repara que se o ΔT for maior do que 1, significa que I vai ser um vetor maior do que a força, e se ΔT for menor do que 1, mas maior que 0, né? Mais maior ou igual a 0, ele vai diminuir o tamanho da força, né? Do tamanho do vetor da força. Então repara que pela equação a gente consegue saber qual que é o sentido e a direção do impulso também, quando a força for constante. Isso é importante, tá, pessoal? Vamos seguir. Agora, pessoal, vamos para alguns exemplos práticos que o Enem ama botar essas questões no vestibular, tá? Esse conteúdo de impulso, ele cai
relativamente bem, né? Não é um assunto tão frequente, mas quando ele cai, pessoal, estava dando uma olhada nas questões do Enem, quando ele cai, são questões desse tipo, tá? De você relacionar a equação de maneira qualitativa com o que está acontecendo. Então vamos olhar para as situações que a gente tem aqui. Primeira situação, a gente tem um caminhão correndo, né? E temos duas situações iguais. Então vamos considerar primeiro que a velocidade na situação 1, que é a de cima, né? Chama aqui de situação 1, e na situação 2, a velocidade inicial, né? São iguais, né? Então vou colocar um zero aqui e um zero aqui também, para dizer que é inicial. Então a velocidade na primeira situação inicial é igual à velocidade também na situação inicial número 1 e número 2, né? E repara que a velocidade final também são iguais, né? Porque depois de um certo tempo o caminhão vai parar, né? Na figura de baixo ele para e na figura de cima ele também para, né? O que acontece, pessoal? Repara que o impulso, então, portanto, vai ser igual, né? Porque se o impulso é em módulo igual à variação de momento, né? Variação de momento vai ser a variação da velocidade vezes a massa, e a variação de velocidade é igual, eles chamam a velocidade, sei lá, por exemplo, uma velocidade igual a 20 metros por segundo, certo? E depois, velocidade inicial, né? E depois eles vão a zero, né? Eles param. Então, a variação de velocidade continua sendo 20 metros, né? Na verdade, menos 20 metros. E isso significa que o impulso vai ser igual nas duas situações. Mas é muito diferente você bater direto numa parede e bater no feno, né? Porque repara que no feno você vai ter um tempo maior, um intervalo de tempo maior para você parar. Enquanto você bate na parede, o intervalo de tempo é quase se fosse instantâneo, né, quando você para. Então repara, se o impulso, né, eu escrevi aqui, se o impulso é o produto da força vezes o tempo que demora para essa força agir, repara que se eu tenho um intervalo de tempo grande para eu parar, significa que a minha força vai ser pequena. Ou seja, o caminhão ele fica saudável, né? Não tem tantas deformações. Em contraponto, se meu intervalo de tempo ele é pequeno, né? Isso significa o quê? Que a força que o caminhão vai receber é grande. Se ele para muito rápido, significa que ele vai sofrer uma força muito grande. E uma força muito grande gera deformações. É por isso, por exemplo, que quando você vai cair de uma altura alta, você espera que um corpo de bombeiro coloque lá para você um, um colchão inflável, né, para você poder cair e amortecer a sua queda. Por quê? Porque você quer que o intervalo de tempo seja grande para você sofrer uma força pequena. A mesma coisa aqui, ó, é no bungee jump. De novo, a pessoa ela vai cair, né, certo? Vai ter uma variação de velocidade. Só que repara que pelo fato dessa força, essa corda ter uma elasticidade, a pessoa quando ela for desacelerando até parar lá embaixo, ela vai ter um intervalo de tempo alto para isso acontecer do que uma corda que não tem elasticidade. Porque uma corda que não teria elasticidade, ela pararia imediatamente. Isso faria sobre ela uma força muito grande, né? Só que, como essa corda tem elasticidade e faz o tempo, né, a variação de tempo aumentar, isso implica que a força que ela vai sofrer é pequena. E é por isso que quando você pula de bungee jump é seguro, né? Se não tiver nenhum problema, né? Tiver na situação ideal, né? Porque a elasticidade dessa corda vai te ajudar a não levar uma pancada muito forte, porque o intervalo de tempo de interação com a força é pequeno, é alto, perdão, então, portanto, a força vai ser pequena, tá? Vamos olhar outros exemplos aqui. E outra coisa muito importante também, pessoal, é o ricocheteio, tá? O que é isso, né? Repara que quando a água ela cai aqui nessa máquina, ela pode bater na máquina e continuar lá dentro, né, do cesto, ou ela pode bater e voltar, né? Repara aqui o desenho.
Repara que quando ela bate e volta, significa que a variação do momento vai ser maior, né? Porque repara que a variação do momento é a massa do objeto vezes a variação de velocidade, né? Repara que se vamos dizer a situação ideal, né? Que o objeto ele tem uma velocidade, né? Uma velocidade v para baixo, certo? E depois ele volta com a mesma velocidade v, né? Tá? Essa é uma situação ideal. A gente vai falar mais tarde que é uma colisão elástica, tá? Que é quando a energia cinética se conserva. Mas observe o seguinte, então a água cai na máquina com uma velocidade v e volta com uma velocidade v para cima, né? Mudando o sentido. Então lembrando, né, que isso aqui é m v final menos m v inicial. Repara que v final é igual a v inicial, só que com sentido contrário, né? Então, repara que v final é igual a v inicial, só que com sentido contrário. Eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, na hora de eu substituir aqui, ó, eu vou ter o seguinte, que eu vou ter mv, né? Aqui em cima. E como v é igual a v0, só que com o sentido trocado, significa que V0 é V com sinal de menos, né? Então, repara que eu tenho menos com menos vai dar mais, né? Então, embaixo eu vou ter mv, em cima eu vou ter mv, então significa que a minha variação de momento é 2mv, certo? Então, repara que eu dobrei o momento da água quando ela bate na máquina. Quando eu dobro esse momento, quer dizer que eu dobrei o impulso, né? Então, se o impulso foi dobrado numa situação onde que não tem ricocheteio, né, significa que a variação de momento vai ser maior, né? Quer dizer que essa máquina aqui, ó, vai girar mais rápido, tá? Então, por isso que o ricocheteio vai ser bastante interessante, tá? E para a gente fechar aqui agora, repara o seguinte, eu tenho um boxeador que ele está em duas situações, né? Na primeira situação, quando ele vai levar um soco, ele recua para trás. Na segunda situação, ele fica com a cabeça parada, né? Então repara que na primeira situação, o tempo que vai levar para a mão do outro boxeador parar vai ser maior, né? Esse intervalo de tempo aqui, ó, vai ser maior do que nesse caso aqui de baixo, né? Por quê? Porque no caso de cima o cara vai recuar, ou seja, a mão não para imediatamente depois do soco, né? Ela vai acompanhar a cabeça do cara. E depois, na situação de baixo, na hora que a mão bate no rosto do rapaz, ela para imediatamente. Ou seja, a força sofrida no boxeador vai ter um tempo menor, né? No caso de baixo. Um tempo menor implica justamente numa força maior, certo? Então, esse boxeador aqui vai sofrer uma força menor, enquanto o boxeador de baixo vai sofrer uma força maior, porque ele não desviou para trás. Então, no primeiro caso aqui, ele vai continuar na luta, no segundo caso aqui, ele pode ir nocaute, entendeu? Porque ele vai levar uma pancada muito forte e vai desmaiar. Então, repara que esses conceitos de impulso, eles são amplamente utilizados em vários tipos de situações, né? Em luta, em utilização de máquinas. Você pode pensar também, a mesma ideia funciona, por exemplo, no airbag do carro. Quando você vai bater o teu carro, aciona o airbag. Qual que é a ideia do airbag? Você diminui a sua velocidade mais lentamente, né? Ou seja, você tem uma interação com a força que está te freando maior. Se você tem uma interação com a força maior, significa que a força que você sofre é menor. Porque se você batesse de frente com a parte do carro que é de plástico lá, maciça, ela iria te frear muito rápido. Ou seja, teria uma força muito rápida em um intervalo de tempo menor. Aí você ia receber uma pancada muito alta, acabando assim se machucar numa batida de carro, né? Acabando por se machucar. Então, por isso que existe o airbag. Por isso que existe, por exemplo, também a cama elástica, né? Ou o colchão inflável. É justamente
para você aumentar a interação com a força, o tempo de interação com a força, né? Para diminuir, portanto, a força, tá? Essa é a ideia. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Nos vemos no próximo sábado. Um grande abraço. Abração.